vai evoluindo. Ele vai Eu vou evoluindo falar bem, uma né? coisa para E vocês. apesar de ser meio seco, você percebeu que o açúcar não... Não. Não. Vinho, para mim, ele está na minha memória afetiva, na minha história de vida, com o papai. Meu pai já é falecido há 12 anos, os irmãos, que a gente se encontrava. Isso nos últimos anos, quando ele vinha para cá, mas até antes mesmo. Então, tinham essas rodas de antes de almoço, bem antes do almoço, de aperitivo, de vinho, de risada, de brincadeira. Era um momento de que a gente estava sintonizado. Ele se foi e ficou. Ah, que legal. Está Isso é muito bacana. presente. Então, por exemplo, Essa quando eu me gente era encontro, eu tenho uma irmã aqui em Londrina e 2 irmãos, que eles são donos do La Gôndola, né? Sim. E quando a gente se encontra para um jantar, para um almoço, para uma festa, amanhã vai ser aniversário de 80 anos da minha irmã, da minha mãe, aliás, da minha irmã é demais. E sempre tem esta coisa, né, de um bom vinho, de uma boa conversa, de risadas, do humor. Então, acho que isso é algo que o vinho proporciona, né? O encontro das pessoas, a proximidade afetiva, que tem a ver com uma história. Mas, para mim, vinho remete a muito à fonte de inspiração. Não sei se vocês conhecem ou conheceram o jornalista Valmor Baccarini. Conheci. Faz muito tempo que eu não vejo. Me mas falaram que ele não está bem de saúde. eu imagino que sim. É. Mas, durante bons anos, eu convivia com ele, com alguns amigos, a gente se encontrava muito, saía para bater papo, para jantar. E eu gosto muito de escrever. Escrever é uma coisa que está no meu DNA, de artigos, de crônicas, de textos sobre o meu trabalho, coisas da psicologia. Então, assim, às vezes parece que eu preciso escrever algo, parece que colocar para fora um sentimento me faz muito bem. E um dia o Valmor falou para mim assim, meu apelido é Kitty, quando você for escrever, toma uma taça de vinho, que ele abre, né? Sabe assim, a tua sensibilidade, parece que a gente entra numa frequência. Algumas pessoas podem falar que eu estou louca, mas eu acho que não. Uma frequência espiritual, uma vibração diferente. Eu não digo na 4ª taça. Na 4ª taça a gente está mais para lá. Mas a primeira taça e na segunda, nós vamos acionando, né? Eu acho que um jeito de pensar, de sentir um nível de sensibilidade para as coisas que fica muito interessante, uma conversa, uma escrita e, às vezes, até fazer algum tipo de arte, né? Cristina, eu tenho algumas obras publicadas e eu sempre escrevo lendo, bebendo. Eu abro uma garrafa de vinho. Acho perfeito. Eu escrever um livro, escrever um artigo técnico, coisa científica, inclusive, e tal. Mas tem que ter minha tacinha ali do lado, que ela vai realmente fazendo essa... Ela parece que ela faz uma expansão, exato, uma expansão da mente. Parece assim, que algumas ideias estavam assim, meio fechadas, elas vão se abrindo. Aí você começa a escrever, porque quem escreve faz a crítica do próprio texto. Você vai lá, apaga e arruma, apaga e arruma. Várias vezes. E as ideias vão aflorando, né? Mas ali, parece que você está numa conexão com sentimentos, com emoções, que você fala assim, puxa vida, eu consegui, mais rápido do que eu esperava, expressar um sentimento, uma necessidade, uma percepção. Então, eu acho que o vinho proporciona muita coisa boa. Né? Pelo menos aí na primeira, segunda taça, né? Então, eu até tenho um texto depois que eu vou te mandar, que é de um médico romano de 2 séculos antes de Cristo, que ele falava que ele receitava o vinho. Mas ele tinha uma dosagem para que era a primeira taça, segunda taça, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Né? E é muito interessante, porque ele fala que a primeira é para a saúde, a segunda para o bem-estar, a terceira que era aquela para a pessoa se liberar, a quarta já começava a complicar, né? A quinta, a sexta. E eu acho engraçado que a última taça ele fala assim, que era a da quebradeira de móveis. Ué, mas faz sentido, né? Porque assim, qualquer tipo de bebida alcoólica, quando você toma numa quantidade maior, quer dizer, no primeiro momento, ela causa uma euforia, uma alegria, que é o que a gente procura. Mas, em algum momento, ela é depressora do sistema nervoso central. Aí a pessoa fica triste, ou, eu vou falar como psicóloga agora, ou vai acentuar algum traço de personalidade dela. Tem pessoas que ficam mais agressivas,
mais arredia, as outras ficam mais amorosas, mais românticas. Claro que dependendo da intensidade que se toma. Porque eu realmente acredito que o traço de personalidade se acentua. Sim. Entendi. Né, com a intensidade Parece daquilo que você gira uma bebe. chave ali na pessoa, né? Você está fazendo a liberação de algo, de algum tipo de motivação, de algum tipo de sentimento que às vezes está assim, botado, reprimido. Você quebra as suas amarras, né? Exatamente. E aí você se solta, né?